Olá, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre um assunto que já foi pedido várias vezes aí nos comentários pelos inscritos do canal. Vou falar sobre imortalidade da alma, um tema bem polêmico, né, que divide opiniões até entre os cristãos. Afinal de contas, o que acontece com a pessoa após a morte? Será que a alma é capaz de sobreviver à morte? Será que a pessoa, após morrer, ela continua consciente em alguma esfera espiritual, em algum plano espiritual? Ou será que morreu, acabou, a pessoa está completamente inconsciente, apenas aguardando a ressurreição? O que a Bíblia ensina a respeito disso? Hoje nós vamos analisar alguns versículos da Bíblia que falam exatamente nesse assunto. E vamos chegar juntos a uma conclusão a respeito do que a Bíblia realmente ensina sobre isso. Bom, vamos começar com uma passagem bem inusitada que se encontra no livro de Atos, capítulo 20, versículos 9 e 10. Essa passagem fala sobre um acidente que aconteceu com um jovem chamado Eutico. Esse jovem estava ouvindo um discurso de Paulo. E ele estava ouvindo esse discurso sentado numa janela. Só que um detalhe, né? Essa janela estava no terceiro andar. Era uma janela bem alta. E a Bíblia diz que Paulo fez um discurso bem longo. E esse jovem provavelmente começou a ficar entediado, né, escutando aquele discurso longo, e deu sono nele. Ele acabou dormindo ali na janela e caiu da janela. E quando aquelas pessoas foram socorrer o rapaz, elas achavam que ele tinha morrido. E aí Paulo foi até o rapaz, abraçou o rapaz e disse uma coisa bem interessante. Ele disse assim: "Não fiquem preocupados, pois a alma do rapaz ainda está nele, ele não morreu." E aí a gente pensa da seguinte forma, né? Paulo está literalmente dizendo aqui que quando a pessoa morre, algo sai do corpo dela. E ele chamou esse algo de alma. Portanto, aquele jovem ainda estava vivo porque a alma dele ainda estava em seu corpo. É interessante a gente pensar dessa forma, né? Porque aquelas pessoas que são críticas da doutrina da imortalidade da alma, elas dizem justamente que a alma é o próprio corpo. Assim como as testemunhas de Jeová ensinam, né? As testemunhas de Jeová, para quem não sabe, ensinam que a alma é o próprio corpo. Portanto, se o corpo morrer, a alma morre junto. Mas Paulo aqui está fazendo uma clara distinção entre corpo e alma. Ele está dizendo aqui que a alma do rapaz ainda estava nele, portanto ele estava vivo. E Paulo acaba confirmando esse tipo de pensamento ali em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, quando ele diz assim que morrer é estar com Cristo. Na verdade, Paulo ele desejou morrer para estar presente com Cristo. Isso mostra claramente que Paulo não acreditava que morrer era entrar num estado de inconsciência total. Ele acreditava que, ao morrer, estaria presente com Cristo. E o interessante é que ele repetiu esse mesmo tipo de pensamento ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, onde ele diz que deixar o corpo é habitar com o Senhor Jesus. Novamente ele nos traz essa ideia, né, de que algo deixa o corpo quando a pessoa morre. E esse conceito de que a alma sai do corpo quando a pessoa morre não é um conceito exclusivo do Novo Testamento. No Antigo Testamento também encontramos esse conceito. Vamos ver o que a Bíblia nos diz no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 18. A Bíblia diz o seguinte nessa passagem: "E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim." A Bíblia aqui está falando sobre a morte de Raquel, mulher de Jacó. Ela teve problemas durante o parto e acabou perdendo a vida. E o interessante é como a Bíblia descreve essa morte, né? A Bíblia diz que a alma dela saiu de seu corpo porque ela morreu. Então, é um ensino bíblico esse de que a alma abandona o corpo físico quando a pessoa morre. E essa alma, ela seria imortal. Temos também aqui uma passagem muito interessante que se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31,
que mostram a famosa parábola do rico e do Lázaro. Aí muita gente vai dizer assim, né? Ah, isso é uma parábola, é uma história fictícia que Jesus fez para representar outra coisa. Bom, gente, mas vocês já pararam para pensar numa coisa? Jesus ele nunca tinha usado nomes de pessoas reais em suas parábolas. Ele nunca usou. E nessa suposta parábola, ele citou Moisés e citou Abraão. Ou seja, se for uma parábola, é uma parábola atípica, completamente diferente das outras que ele já tinha feito. E tem mais, né? No texto original não tem nada dizendo que aquilo é uma parábola. A passagem ela não começa assim, e Jesus começou mais uma parábola. Não, não existe isso. Nada no texto diz que é uma parábola. Apenas o título do texto diz que é uma parábola. Aqui na minha Bíblia mesmo está dizendo assim, parábola do rico e do Lázaro. O título, né, diz isso. Só que nós sabemos que os títulos não fazem parte do texto original. Títulos são acrescentados pelos editores. Então a conclusão é de que o texto original ele não diz que essa passagem é uma parábola. Muito provavelmente Jesus está descrevendo um fato que aconteceu numa dimensão espiritual, ou seja, mortos se comunicando, mortos conscientes. Isso reforça ainda mais o pensamento de que a alma sobrevive à morte. Mas nesse ponto alguém pode citar a passagem de Eclesiastes 9:5 para dizer que os mortos estão inconscientes. Na verdade, essa passagem é a preferida daquelas pessoas que combatem a doutrina da imortalidade da alma. Mas será que essa passagem realmente está dizendo que os mortos estão totalmente inconscientes? Bom, vamos analisar a passagem então, né? Nela está escrito assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Bom, lendo esse versículo assim de forma isolada, só o versículo 5, né? Dá a impressão de que os críticos da teoria da imortalidade da alma estão com razão, porque o versículo diz claramente que os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas será que é isso mesmo o que essa passagem quer dizer? Que tal a gente ler o versículo 6, que é a continuação desse, né? O versículo diz o seguinte: também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Essa expressão debaixo do sol, ela indica o nosso plano terrestre, o local onde os vivos habitam. Portanto, os mortos eles não têm consciência ou parte alguma com o que acontece em nosso plano terrestre, ou seja, debaixo do sol. Vamos ver como ficam esses versículos na versão linguagem de hoje, que é uma versão bem mais acessível. Lá está escrito assim: sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece nesse mundo, ou seja, no mundo dos vivos, debaixo do sol. O que não significa necessariamente que os mortos não estejam conscientes em um outro plano espiritual. E é justamente isso que a Bíblia nos dá a entender em várias passagens como a de 1 Pedro 4:6, em que a Bíblia diz que o Evangelho foi pregado aos mortos. Como os mortos poderiam receber o Evangelho se não estivessem conscientes? Fica aí a pergunta. 1 Pedro 3,19 diz que a palavra foi pregada aos espíritos em prisão, ou seja, aquelas pessoas que foram rebeldes na época do dilúvio. Elas receberam a oportunidade de receber o Evangelho depois de mortas, portanto, tinham que estar conscientes. E Apocalipse 6, do 9 ao 10, que mostra almas conscientes ali no trono de Deus, clamando por justiça, almas de pessoas que foram mortas por causa do testemunho de Jesus Cristo, ou seja, mártires cristãos mortos clamando por justiça. Se estão clamando por justiça, estão conscientes, obviamente. Outra coisa interessante aqui, gente. Os discípulos de Jesus acreditavam em fantasmas. Isso mesmo. Se acreditavam em fantasmas, eles acreditavam na vida consciente após a morte, porque um fantasma, por definição, é uma pessoa morta. Concorda? Pois é. Em Mateus 14, do versículo 22 ao 36, a Bíblia nos fala sobre aquela passagem onde Jesus caminha por sobre as águas, né?
Os discípulos estavam esperando Jesus num barquinho. Esse barquinho estava no meio do mar, as ondas do mar estavam agitadas, né? Já era noite, já estava tudo escuro, e provavelmente eles estavam imaginando que Jesus viria num barquinho, né? Jesus vai pegar um barquinho e vai vir em nossa direção. Mas não, Jesus veio caminhando por sobre as águas. Agora você imagina a visão deles, né? Eles no escuro, no meio do mar, vendo um homem se aproximar deles andando por sobre as águas. A Bíblia diz que eles gritaram de medo achando que era um fantasma. Portanto, acreditavam em fantasmas, né? Esse é mais um detalhe para a gente guardar aí. Outra passagem que colabora muito com a ideia de imortalidade da alma é aquela que se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, onde Jesus promete a um dos malfeitores que foram crucificados com ele, que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Agora pense bem, tanto Jesus quanto esse malfeitor morreram naquele dia. Mas a promessa de Jesus era que ambos estariam juntos no paraíso naquele mesmo dia. Então não há outra explicação a esse versículo, senão a de que os dois estariam conscientes num plano espiritual, num paraíso, provavelmente aquele seio de Abraão que foi mencionado lá em Lucas. E isso é uma pedra no sapato daquelas religiões que são contra a doutrina da imortalidade da alma, porque não tem como explicar esse versículo de outra forma. Mas as testemunhas de Jeová deram um jeito bem esperto nisso, né? O que elas fizeram? Quando elas lançaram a própria tradução delas, né, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, elas citaram esse versículo com uma pontuação diferente. Ou seja, né, na Bíblia deles, o versículo aparece dessa forma. E ele lhe disse, em verdade eu te digo hoje, : você estará comigo no paraíso. Vocês notaram a diferença? Eles simplesmente pegaram os dois pontos e colocaram depois da palavra hoje, mudando completamente o sentido do texto. Com esses dois pontos depois da palavra hoje, o sentido do versículo acaba não sendo mais o de que o malfeitor estaria naquele mesmo dia com Jesus no paraíso, e sim de que Jesus estava dizendo naquele dia que ambos estariam futuramente no paraíso, ou seja, mudou completamente o sentido do versículo. E as testemunhas de Jeová alegam que elas fizeram isso porque no texto original grego não existe pontuação. Então elas podem colocar o ponto onde elas bem entenderem, né? Uma outra passagem que apoia bastante essa doutrina da imortalidade da alma se encontra no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 31 e 32. Nessa passagem, Jesus está sendo questionado a respeito da ressurreição dos mortos. E ele dá uma resposta bem interessante. Ele diz o seguinte: e quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Olha que interessante. Jesus está dizendo literalmente que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos, conscientes. A única forma de explicar essa passagem é admitindo que a alma ela sobrevive à morte do corpo físico e que a morte do corpo físico não é o final da vida, porque a vida não se resume apenas à existência no corpo físico. O ser humano é um ser trino. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, deixa claro que o homem tem uma natureza trina. Ele é, ao mesmo tempo, espírito, alma e corpo. E quando a pessoa morre, é claro que essa natureza trina se desfaz. O corpo, a parte física, volta ao pó. O espírito volta a Deus. E a alma é a tua consciência. Mas já que eu toquei no assunto ressurreição, pode ser que alguém questione da seguinte forma: poxa, se a alma é imortal, então para que haverá uma ressurreição? O que, afinal de contas, vai ressuscitar se a alma não morre, se ela é imortal? Bom, gente, a ressurreição é a ressurreição do corpo. Como eu disse antes, o ser humano é um ser trino. Ele tem uma natureza trina. Então, o ser humano sem o corpo é
um ser incompleto. E na ressurreição do corpo, o ser humano voltará a ser um ser completo. E o corpo ressurreto não será mais um corpo mortal, mas um corpo imortal, preparado para viver a eternidade ao lado do Criador. A passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 42 ao 44, falam a respeito desse corpo espiritual e imortal. E o versículo 51 ainda nos revela que nem todas as pessoas vão morrer. Algumas pessoas, elas simplesmente serão transformadas ainda em vida de corpo mortal para corpo espiritual. Essas pessoas, claro, estarão vivas na volta de Jesus. Elas não vão precisar morrer para receber esse corpo espiritual e imortal. É uma coisa bem interessante. Essa é a promessa que Deus faz para a gente, nas Escrituras, e é nessa promessa que a gente tem a nossa confiança. Bom, gente, agora para finalizar o vídeo, vou entrar na parte linguística para que a gente possa saber exatamente o que os autores bíblicos querem dizer quando usam a palavra alma. A palavra alma vem do termo hebraico neshama, e essa palavra ela pode ser usada em dois sentidos na Bíblia. Ela pode ser usada no sentido de ser vivo, um ser humano, um animal, ou no sentido de uma substância distinta do corpo, que não faz parte do corpo físico. Um exemplo de quando a Bíblia usou essa palavra no sentido de ser vivo, podemos encontrar no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, onde Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Nesse versículo, a palavra neshama está sendo usada no sentido de ser vivo, ou seja, o homem está sendo chamado de alma. A alma que pecar, essa morrerá. E é claro, essa palavra também pode ser usada para se referir a uma substância distinta do corpo, como, por exemplo, em Gênesis 35:18, aquele versículo que a gente já citou a respeito de Raquel, Raquel morreu e a alma saiu de seu corpo, ou seja, uma substância que não faz parte do corpo físico e que sai do corpo assim que a pessoa morre. Mas alguém pode aparecer aí e dizer assim: mas na escola dominical eu aprendi diferente, Eu aprendi que a palavra para alma, a palavra hebraica para alma é nefesh, e não neshama. Bom, gente, deixa eu explicar direitinho para você. De acordo com a tradição judaica, a alma tem três partes, ou três partículas divinas, que seriam a neshama, ruach e nefesh. Ruach seria o espírito, a respiração, o fôlego da vida, o centro de nosso intelecto. Nefesh seria a força vital, aquilo que sustenta o corpo. E Neshama seria a sua alma espiritual. Foi por isso que eu escolhi essa palavra, beleza? Bom, gente, como vocês podem notar, até a sua alma tem natureza trina. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não concordou com o que eu disse aqui, o espaço aí nos comentários está aberto para você. Você pode comentar à vontade. Eu só peço que você mantenha o respeito, com as pessoas que discordarem de você, porque esse canal é um canal onde as pessoas vêm aprender sobre Deus, vêm falar sobre Deus, então nós temos que dar um bom testemunho, tá bom? Se você quiser comentar aí, o espaço vai estar aberto para você. Use a sua inteligência, use o seu conhecimento. Eu leio os comentários, tá? Se você discordar de mim, não tem problema. Quem sabe você muda a minha opinião, tá bom? Mas é isso aí, isso é o que eu penso. Para mim, a Bíblia realmente ensina que a alma é imortal, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.